Depois da pressão popular que houve na internet, o apóstolo Luiz Hermínio resolveu vir ao público, depois de ficar recluso, como uma fonte, baseado em Cantares de Salomão, segundo ele, tirando os olhos dos amigos e colocando os olhos em Jesus. E se manifestou publicamente pedindo perdão e reconhecendo os seus erros. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve alguns youtubers, inclusive o santo da internet, que saiu em defesa do Luiz Hermínio, dizendo que não era aquilo, firmando as suas palavras naquele culto a qual o próprio Luiz Hermínio negou, dizendo que foi tirado do contexto, e agora ele próprio admite que errou e que realmente seus olhos estavam voltados para os amigos e não para Cristo. E a pergunta que eu faço, será que esse youtuber grandão aí, o Santo Daime da internet, vai se manifestar também? Mas enfim. E com isso, muita gente dando os parabéns ao Luiz Hermínio. E eu, em momento algum, dei os parabéns. Porque nós sabemos como funciona o jogo desses líderes, Quando o negócio aperta para o lado deles, que eles percebem que estão ficando sem a unção de Deus na vida, aí eles voltam atrás, reconhecem, mas é mediante uma pressão popular, que graças à internet hoje tem como fazer isso. E a sua popularidade na internet, como um homem íntegro, começou a ruir, e tudo isso contribuiu, para que ele viesse pedir perdão e receber os parabéns de muita gente. Você que deu os parabéns, beleza, foi uma atitude, por mais que seja sobre pressão, mas eu acredito que não foi muito fácil para ele descer do pedestal e reconhecer o seu erro grotesco com relação a uma criança, meus amigos. Mas eu, particularmente, não engoli. E os parabéns eu dou aqui não ao Luiz Hermínio, mas a você que fortaleceu as notícias, a começar aqui pelo canal, o site Fuxico Gospel e outros canais no YouTube que pegaram essa causa e não deixaram ela cair no esquecimento. Porque se deixasse cair no esquecimento, você jamais viria um apóstolo ao nível do Luiz Hermínio pedindo perdão. E outra coisa, o cara viu também igrejas aí fazendo ofertas, manifestando apoio à vítima, a qual ele negou o apoio lá atrás, preferindo ficar ao lado do seu amigo, que inclusive é o seu vizinho, que é o pai do Marcos Grubert, esposo da cantora Heloísa Rosa. E como ele percebeu que o prejuízo seria maior, ele agora, depois desse tempo recluso, resolveu vir pedir perdão, espiritualizando e deixando bem claro que tudo na vida dele é dirigido por Deus. A pergunta é, será mesmo? Quando seus olhos estavam no homem, como ele próprio fala, será que ele estava ali passando a ideia para quem estava à sua volta, tentando convencer, como aqueles áudios que nós vimos, que o caso não era aquilo? Aonde estava a direção de Deus naquele momento? O vídeo é esse aqui, mas antes, deixe seu like aí embaixo, seu comentário também ajuda muito se você concorda comigo. E depois do vídeo eu tenho mais coisas para falar a respeito desse assunto. Se você concorda, deixe seu comentário. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E bora ver a louvável atitude, entre aspas, no meu ponto de vista. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu estava recluso e em silêncio em todos esses dias. Eu precisava sondar meu coração, como diz as Escrituras em Cântico dos Cânticos. Na verdade, ele fala aqui que ele precisava sondar o coração dele. É por isso que ele cometeu esse erro. Que o coração do homem, meus amigos, é Deus que sonda. Quando Deus sonda, ele faz você ter uma consciência. Ah, mas ele está se referindo aqui, Zé, que ele precisava fazer um autoanálise. Se não fosse a pressão, esse autoanálise não vinha, que fique claro. Em Cântico dos Cânticos 4:12, jardim fechado é tu, noiva minha, manancial recluso e fonte selada. E eu resolvi ficar em silêncio nesses dias e eu percebi, sondando meu coração, que eu tinha tirado os olhos de Jesus e, infelizmente, colocado os olhos na minha justiça própria. E por isso, queridos, eu estou aqui. Viu o que ele fala? Que tirou os olhos de Jesus e colocado os olhos na sua justiça própria.
que ele prometeu processar o Anderson Silva e que estava brabo, nervoso, mas isso é normal, né, como ser humano. Mas aí prova que esse cara não anda dirigido por Deus o tempo todo não, meus amigos. Ele anda mais dirigido com as suas frases de efeito do que a direção de Deus. Para entrar na direção de Deus, ele precisa levar uma sova de comentários na internet, ao ponto de ter bloqueado os comentários, né? Agora tem que voltar, desbloquear, para tentar buscar ou manter a sua popularidade como homem de Deus. Que para mim não é. Mas enfim, tem quem acredite. Sobre o perdão, é louvável a atitude dele. Não foi fácil. Para ele chegar a esse ponto aqui, não foi muito fácil não. O cara tem que quebrar o ego. Isso é louvável. Agora, o motivo desse pedido de perdão, que é onde eu me refiro aqui e não boto fé. E por isso, queridos, eu estou aqui para pedir perdão. Pedir perdão à Igreja de Jesus. Nos últimos dias, eu fiz uma publicação indicando a live de um amigo, e isso eu sei que foi terrível, feriu muita gente, né? Eu ofendi muitas pessoas, ofendi meus amigos, ofendi meus irmãos em Cristo, ofendi pessoas que eu nem mesmo conheço essas pessoas. E eu tô aqui para pedir perdão, querido. Aqui é um detalhe, cara. Se não fosse o vazamento das suas conversas, será que esse lado do Luiz Hermínio tinha ressaltado? Ele estaria sossegado apoiando a família nos bastidores. Assim como fazem com tantos outros casos que nunca vêm à tona. Esse aqui é só o que saiu. Mas tem muita coisa pior no meio, que nós sabemos que os bastidores é terrível. E eu tô aqui para pedir perdão, queridos. Me perdoem por eu ter sido precipitado, irresponsável, infantil, ao tratar de um assunto tão sério, tão doloroso, via redes sociais. Eu peço perdão, eu quero pedir perdão por eu ter compartilhado sobre um assunto sem que o caso criminal estivesse concluído, né? Não estava concluído, não estava nada resolvido. Aqui ele está se referindo à conversa que o pai do Marcos Grubert mandou o áudio para ele, nós fizemos o vídeo, onde o pai diz que o caso foi encerrado, estava inocentado o filho. E ele correu no grupo de pastores e divulgou que Deus tinha ouvido a oração do povo. Está aí a prova, ó. A justiça dos Estados Unidos encerrou o caso. E quem tem pressa às vezes come cru, não é verdade? E é válido ressaltar que quando ele tentou mostrar que o caso estava encerrado, que o cara estava inocentado, eles tinham a consciência de que houve o abuso. Porque o caso já estava em conhecimento da igreja do Luciano Subirá, meus amigos. Com provas e tudo, depoimentos comprovando. E mesmo assim a hipocrisia. Isso é falta de ética, imoralidade, cara. Não estava nada resolvido ainda. E eu quero deixar claro aqui para os meus irmãos, para todos vocês, que eu luto há anos, querido, para pregar o evangelho do arrependimento, pois foi por este evangelho que eu fui alcançado. Eu acredito sim, acredito de todo o meu coração na transformação de pessoas, e até mesmo as mais difíceis de ser alcançadas, eu acredito que Jesus, através da cruz e do arrependimento, pode alcançar essas pessoas. No entanto, não é por eu acreditar que isso me dá o direito de eu falar de um assunto que eu não tinha conhecimento adequado, que eu não tinha a linguagem adequada. E por isso, queridos, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão pela forma que eu falei, sem informação jurídica. E eu usei nomenclaturas que eu nem domino, nem dominava essas nomenclaturas. Troquei palavras sem entender do assunto. E eu quero deixar claro aqui, querido. Quando você não entende de um assunto, não se meta besta. Essa é a questão. E para você que talvez vai vir comentar aqui, nossa, o cara tá pedindo perdão e mesmo assim os julgadores estão julgando o cara. Pera lá. O pedido de perdão dele, pelo fato dele fazer o pedido de perdão, eu não sou obrigado de acreditar e tenho o direito de julgar o motivo dele ter chegado a isso. E é muita inocência de vocês achar que isso aqui foi algo que Deus tocou e abriu os olhos. Isso aí mexeu no bolso, meus amigos.
Alguns pastores, eu moro na cidade do cara, alguns pastores prometeram cair fora pelo fato de que o cara estava apoiando um pedófilo. Ah, mas era a família, ele não tinha conhecimento não tinha ligação com o filho, mas a família. E tentou convencer quem estava à sua volta de que não era tão grave assim. Foi só na boca. Então não me venha com essa história de que, mesmo pedindo perdão, nada satisfaz os julgadores da internet. Nós estamos julgando aqui o motivo, cara. O pedido de perdão é louvável. Até porque eu já falei, para ele chegar a esse nível aqui, o negócio foi complicado. Não é fácil descer do pedestal de super-homem de Deus e se humilhar pedindo perdão para reconhecer. Para esse tipo de gente aqui, é só quando mexe no bolso. Essa é a verdade. E é inocência tua achar que isso aqui foi toque de Deus. Conversa para boi dormir. Quero deixar claro aqui, bem claro, que eu acredito sim na justiça dos homens justos. E todos os que transgridem leis terrenas, eles devem sim ser levados a juízo. Assim diz as Escrituras. Eu acredito que crime... Agora ele lembrou, né? Alguém acordou ele aí com as Escrituras. Por que lá atrás ele não lembrou desses textos? É crime é diferente de pecado e deve ser tratado sim pela justiça dos homens, porque assim diz as Escrituras. Agora eu queria me voltar, eu queria pedir perdão diretamente aqui à criança, aos pais da criança e a todos os seus familiares. Me perdoem, de todo o coração eu estou aqui, pedindo perdão para vocês. Eu sei que a minha fala, que circula nas redes sociais, através de áudios, embora eu não vou aqui me justificar, né, acerca desses áudios, eu quero deixar que... Aí justificar o injustificável é óbvio, né, cara? Ele entrou pelo caminho correto aqui, não tem o que justificar. Aí tentar justificar o injustificável não existe. Passou pano sim, e não tem como voltar atrás, o negócio é pedir perdão. Que Deus trará justiça, porque Deus é sempre justo, e Ele trará justiça sobre tudo. Em uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa, que eu estava tentando explicar para essa pessoa o que eu sabia do caso, e eu não estava tentando de forma alguma minimizar esse ato criminoso. Não, né? Tentando convencer o cara, não houve penetração, foi só na boca. Aí não tava tentando, pelo amor de Deus, cara. E o outro áudio, né, dizendo que o cara tinha sido liberado pela justiça, que não tinha nada contra ele, mesmo eles tendo a consciência de que tinha. E não é passação de pano? Um ato criminoso, né? Eu não estava, assim, de forma alguma eu estava tentando minimizar. Eu sei que esse áudio aumentou ainda mais a dor dessa família, que além de todo o sofrimento que está passando por conta dessa situação, ainda tiveram mais a situação dos áudios, né? Que eu sei que foi terrível. E eu errei, queridos. Eu peço perdão. Por favor, me perdoe. Quero deixar claro aqui aos irmãos que eu não estou aqui tentando defender minha reputação de forma alguma, mas sim a noiva de Cristo. E toda a dor que eu causei e toda a tristeza que eu causei na noiva do Cordeiro. Por favor, querido, me perdoe. Eu estou disposto a morrer pela igreja. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E eu quero aproveitar para me colocar à disposição em jejum e oração para servir as famílias envolvidas. E mais uma vez, eu deixo aqui o meu pedido de perdão. Caiu em lágrimas agora. Então, tá perdoado. Para mim, meio perdão. Eu quero ver agora ele fazendo uma reunião, né, num próximo evento deles e fazer uma generosa oferta, como eles falam, né, e ajudar a família. O que ele vai fazer além do perdão? O que vem acompanhado de ação com esse perdão? Meu pedido de perdão à igreja brasileira, aos meus irmãos em Cristo, a todas as igrejas do Mevan, aos pastores que tanto amamos pelo Brasil e pelo mundo, a quem eu tanto amo e respeito. Me perdoem, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe você.
Cara, eu mantenho o mesmo posicionamento. O motivo desse pedido de perdão é a reputação dele, sim, que ele fala que não tem preocupação. Tem, porque senão ele não ia chegar a esse nível aqui. E com certeza o negócio, né, principalmente as mensalidades que a pastorada paga para ele. Teve muito pastor do Brasil aí que deu uma pressãozinha, e a pressão financeira, com certeza, inevitável. Alguém pode comentar aí embaixo qual foi a motivação desse pedido de perdão? O que ficou claro? Será que se não houvesse tudo que houve na internet, ele viria pedir perdão? A ética e a imoralidade são pilares fundamentais no ministério pastoral, independente da igreja. Esse caso do Marcus Grubert aí tem levantado sérias questões sobre a integridade de alguns pastores. Ao exemplo de Luciano Subirá, Paulo Subirá, Luiz Hermínio, o próprio Marcos Feliciano, que, né, veio nesse bolo todo agora por último, o Silas Malafaia, e isso é preocupante essa falta de ética acompanhada de uma certa imoralidade na conduta desses pastores. O caso do Marcus Grubert aí, meus amigos, é um exemplo alarmante de imoralidade dentro dos círculos que deveriam ser seguros, confiáveis. Como eu sempre digo aqui nos vídeos, a igreja, a instituição, esse contexto aí, que Igreja de Cristo é outra coisa. Falando desse contexto aí, é o último lugar que você precisa depositar a sua confiança que a sua família vai estar segura. Principalmente mandando para casa de líderes. Ah, o meu filho foi dormir na casa do pastor, da pastora. Abra o olho, meu amigo. E como eu já disse em outros vídeos, infelizmente, quando, né, um grave crime igual esse aí recebe um apoio, principalmente de algumas lideranças, cara, isso é complicado, porque acaba minando e desconstruindo um pouco da confiança de muitas pessoas que estão ali tentando congregar. O exemplo do Luiz Hermínio aqui. Com quantas pessoas esse cara perdeu a confiança? Ah, mas tu tá falando demais, Ayo. Não, basta você dar uma olhada nos comentários dessas postagens. Pastores que defendem ou minimizam atos imorais como esse, no meu ponto de vista, demonstra uma grave falta de ética, compromete não apenas a própria credibilidade, a sua própria credibilidade, mas a credibilidade da própria comunidade em si. O pedido de perdão do apóstolo Luiz Hermínio é um passo necessário, mas deve ser acompanhado de ações concretas que demonstrem um compromisso verdadeiro com a justiça e a proteção das vítimas de casos igual esse. Pelo contrário, eu não boto fé, meus amigos. É essencial que a liderança religiosa tome medidas enérgicas para erradicar qualquer forma de imoralidade e abuso dentro das suas congregações, garantindo que os culpados sejam responsabilizados e que as vítimas venham receber um apoio. Qual será a ação que o Luiz Hermínio vai ter junto com esse pedido de perdão? Pastor que não tem responsabilidade de agir com integridade, transparência, colocando o bem-estar das pessoas acima de qualquer interesse pessoal ou institucional, pode ter certeza que esse cara aí, o foco dele é outra coisa, menos igreja, menos ser um homem de Deus como dizem ser. E encerro dizendo que defender ou justificar atos imorais é inaceitável, é incompatível com os princípios que deveriam guiar qualquer líder religioso. E o apóstolo Luiz Hermínio, juntamente com a sua cúpula de pastores da comunidade Alcance, demonstraram que, infelizmente, agem dessa forma, totalmente contrariando qual seria a conduta correta de um líder religioso. E esse pedido de perdão, como eu disse, não é tudo que aparenta. Por isso digo, toma cuidado. A verdade é que há uma necessidade de líderes que não apenas preguem, mas vivam a ética e a moralidade que professam, servindo de exemplo, de proteção para os mais vulneráveis. Se você concorda comigo, meu amigo, deixe seu comentário aí embaixo.
Eu não engoli isso aqui. Para mim é um meio pedido de perdão, mas é louvável a atitude do Luiz Hermínio. Tenho certeza que não foi fácil tomar essa decisão de fazer esse pedido de perdão, mas quando percebe, né, que o negócio pode resultar no bolso, aí eles fazem de tudo. E com certeza algumas pessoas acabam caindo na lorota. Mas nós estamos aqui para abrir os teus olhos e fazer você pensar. Pedir perdão depois que foi cancelado na internet e viu a sua estrutura financeira sendo ameaçada em ruínas, para mim nunca foi perdão. Não passa de um teatro. Ação, espírito maligno! O pedido de perdão é aceito, mas eu tenho o meu direito também de duvidar da motivação desse tal pedido de perdão. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí o seu pensamento, se você concorda comigo sobre tudo que foi falado aqui ou não, sobre o pedido de perdão. Isso ajuda muito nós, deixa o seu like que é importante, se inscreve no canal e lembrando que eu estou nas demais redes sociais. Esse é o canal Fala Zion, uma boa sexta-feira a todos vocês.